Olá pessoal, é, nessa videoaula então eu vou explicar para vocês como fazer a atividade que vai ser construir um semáforo, tá, com Arduino, tá? Uma atividadezinha muito simples, que vocês vão ver que é bem tranquila de fazer durante uma aula, tá? 1 hora e 40 minutos que nós temos dedicado para essa aula, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vou começar falando o que vocês irão utilizar, vocês vão precisar para fazer essa atividade, tá? Os materiais utilizados. Bom, placa protoboard, tá? Que vocês já sabem utilizar, tá? Vocês vão utilizar resistores, LED e Arduino, tá? Fonte de corrente contínua e o multímetro não serão necessários, tá? Multímetro, se alguém quiser fazer alguma medida para ver se está dando a tensão correta, pode utilizar, tá? Mas não é necessário. Tá? Então vocês irão utilizar só a placa protoboard, resistores, LEDs e o Arduino que nós iremos fornecer e deixar na bancada de cada grupo. Tá? Então o objetivo principal dessa aula, dessa prática, é aprender a utilizar o Arduino, tá? Através de um exemplo extremamente simples. Beleza? Então, começando, né, vou falar um pouquinho sobre o Arduino. O que é o Arduino? O Arduino ele é uma plataforma de prototipagem eletrônica, está desenvolvido na Itália em 2005. Ele utiliza microcontroladores, tá? Em uma placa que dá suporte a portas de entrada e saída, tanto analógico quanto digital, que podem ser controlados através de programação na linguagem C++, tá? Tem diversos tipos de modelos de Arduino, tá? Então aqui, ó, essa imagem mostra o Arduino Mega, tá? Esse outro aqui é o que a gente mais utiliza, que a gente tem bastante no laboratório, o Arduino Uno, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse Arduino Uno é do tamanho de um cartão de crédito, mais ou menos, tá? Temos também o Arduino Micro, que é um pouquinho menor, e o Arduino Nano, tá? O que muda, pessoal, de um para outro, tá? Então, olha aqui, tem diferentes tipos de modelo de Arduino aqui, cada um tem um microcontrolador diferente, tá? A maioria deles utiliza esse ATmega 328 aqui, tá? Cada microcontrolador tem um clock, trabalha uma frequência diferente, tá? 16, 8 MHz. Memórias também às vezes muda um pouco, tá? De modelo para modelo. A quantidade de portas também muda bastante modelo para modelo, tá? A quantidade de portas digital, analógico, PWM de cada modelo, tá? A tensão de entrada também costuma variar de modelo para modelo. Tensão de operação também, tem alguns modelos que operam em 3.3, tá? E a maioria deles em 5 volts. E a corrente típica de trabalho, né, que ela consegue fornecer para acender LEDs é bem pequenininha, tá? Em torno de 40 mA, alguns modelos operando em 20 mA. Tá? Basicamente é isso que muda de um Arduino de um modelo para o outro, tá? Então, para que serve o Arduino, pessoal? O Arduino ele serve para você poder criar e automatizar instrumentos para facilitar nossas vidas, tá? Então, eles são capazes de ler entradas com o seu microcontrolador integrado através de módulos, tá? Existe uma quantidade muito grande de módulos que são sensores, tá, pessoal? Que tem módulos que medem temperatura, tem módulos para medir intensidade de luz, pressão, umidade, tá? Presença ou não de algum objeto, tá? Esse controle da presença pode ser feito com vários tipos de módulos, tá? Tem módulo ultrassônico que mede a distância, tem módulo infravermelho que mede se tem ou não um objeto, tá? Então, esses módulos vão ler entradas, tá? E transformar essas entradas em saída, tá? Através da lógica de programação. Nessa saída, o Arduino vai dizer para o motor, liga esse motor, né, ou desliga ele, uma bomba d'água também pode ligar ou desligar, um buzzer, tá, pode emitir um sinal sonoro, ou emitir algum alerta utilizando um caixa de som, tá? Piscar LEDs, tá? Ligar ou apagar LEDs, LCD, tá? Colocar alguma imagem, né, de um texto num display de LCD e assim por diante, tá? Tem como combinar uma infinidade de tipos de possibilidades para fazer um Arduino, tá? Um projetinho de Arduino. Um exemplozinho clássico que eu costumo dar, que eu acho bem interessante, muito simples por sinal, é um irrigador automatizado, tá? Então, para fazer o irrigador automatizado, o que a gente precisa? A gente precisa do Arduino, tá?
sensor de umidade que vai funcionar como um módulo de entrada, tá? E uma bombinha d'água, tá? Que a bombinha d'água vai funcionar como a saída, tá? Então o sensor ultrassônico, o módulo que lê a umidade do solo, né? Vai funcionar como entrada e a bombinha d'água como saída, tá, pessoal? Então, a lógica de programação por trás desse projeto de irrigação automatizada é extremamente simples. Basta a gente dizer, né, se a umidade lida pelo sensor for menor do que X, o X é um valor que a gente vai definir do jeito que a gente quiser, ligue a bomba, tá? Caso contrário, desliga a bomba d'água, tá? Se a gente manter essas duas condições aqui dentro de um loop infinito, pronto, a gente já tem nosso sistema de irrigação automatizado, tá? Que vai funcionar muito bem, beleza? A única coisa que a gente vai precisar fazer é calibrar, né? Jogar o valor de X que mais se adequa àquela tipo de planta, tá? Então, vocês vão ver que é muito tranquilo, tá, de trabalhar com Arduino. A gente vai aprender com esse exemplozinho que é o semáforo, de duas vias, tá? Então, para a gente fazer essa programação, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa, um ambiente de desenvolvimento integrado, tá? Que é da sigla, das iniciais da sigla em inglês IDE, tá? Que é isso aqui que tá mostrado aqui, tá? Vocês vão baixar ele e instalar no computador de vocês, já podem já ir com ele para nossa prática com ele instalado, tá no site. O site vocês vão baixar ele, é o site oficial do Arduino, tá? Que é esse aqui, arduino.cc/en em inglês, /software, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. O site, quando vocês entrarem, aquele lá que eu falei para vocês, é esse aqui que vai aparecer, tá? E tem os tipos as opções de download, tá? Para quem tiver sistema operacional Windows, Linux ou Mac, tá? Como eu tenho Windows, eu clico nesse aqui. Quando vocês clicarem aqui, vocês vão ver que ele está pedindo doações, tá? É só pedir uma sugestão de doação, tá, pessoal? O programa é completamente gratuito, tá? Não precisa, isso não é pagamento obrigatório. Então basta clicar aqui em Just Download, tá? Eu vou clicar para vocês verem. Olha só, já vai começar a baixar esse IDE, tá? Depois é só instalar normalmente. Vocês vão ver que já podem começar a utilizar o Arduino, tá? Eu vou abrir ele aqui. Uma vez instalado, a ideia do Arduino é esse aqui, tá? Aí uma vez que você conectar o Arduino através do cabo USB, aqui, ó, como eu não tenho o Arduino conectado, tá escrito aqui no board selected, tá? Vai aparecer aqui que vai ter um Arduino conectado e vai aparecer o modelo do Arduino, tá? Se é Arduino Uno, se é Mega, se é Nano, se é Micro, tá? Aí aqui vocês vão precisar ir aqui em Tools, tá? Clique em Tools, aí vocês vão ter que vir aqui em Board, tá? E selecionar o tipo do Arduino, tá? Olha lá, tem uma série de tipos de Arduino. Vocês vão ter que selecionar qual que vocês estão trabalhando. É o Arduino Uno, tá? É o Uno Mini, é o Leonardo, tá? Tem o Arduino Mega aqui, ó, tá? O Mega 2560, tá? Seleciona esse Arduino, que é o que tá, olha aqui, o meu tá escrito não conectado, tá? Mas você precisa selecionar ele. E aqui embaixo a porta, você vai ter que selecionar a porta em que esse Arduino está conectado no seu computador, tá? O computador faz uma conversão da porta USB para porta de comunicação, tá? O com 1, com 2, com 3, assim por diante. Basta você clicar na porta que foi selecionada para tal, tá? Você seleciona ela, aí você vai ver que vai aparecer um Vzinho aqui em frente à porta, tá? Uma vez que apareceu esse Vzinho, pronto, seu Arduino está conectado. Aqui você vai escrever com a sua lógica de programação e aqui você vai verificar e fazer o upload, tá? Ou seja, enviar o código que você acabou de escrever aqui
para o Arduino, tá? Uma vez que você mandar esse código aqui, pessoal, para o Arduino, se ele não tiver erro nenhum, se estiver funcionando numa boa, o Arduino vai gravar esse código na memória interna dele. Então, depois que você enviou, não precisa mais do computador para ele funcionar, tá? Então, voltando lá no nosso exemplozinho, nossa apresentação, esse projetinho aqui de irrigador automático com Arduino, uma vez que você mandou o código todo para dentro do Arduino, aí você não precisa mais estar conectado no computador para que ele funcione. Basta que você alimente o Arduino com uma fonte de tensão ou com uma bateria de 9 volts, tá? Colocou a bateria de 9 volts, como o código já está lá dentro do Arduino, ele vai fazer toda aquela lógica de programação que você mandou para ele, tá? E vai irrigar a planta do modo que você definiu aqui na sua lógica, tá? Então, o IDE é isso aí, tá? Vocês vão baixar, vão instalar, para já ir com ele instalado e fazer isso que eu falei para vocês. E vamos adiante, tá? Vou falar um pouquinho então agora sobre as portas digitais do Arduino, que são as portas que a gente vai utilizar para poder fazer o mini projeto de semáforo, tá? Então essas portas digitais, pessoal, são essas portas aqui de cima. Geralmente, quando você pegar o Arduino, você vai ver que vai estar escrito aí, ó, digital, tá? E PWM, elas estão juntos, tá? Esse aqui é o Arduino Uno, tá? Vocês vão ver que tem o Arduino Uno tem 13 portas digitais, são essas aqui, tá? Tem esse GND é o ground, tá, pessoal? O ground, ele é o terra, né? Então, geralmente é o que a gente utiliza como negativo, tá? Para os nossos projetos. E aí, como é que funciona, pessoal, essas portas digitais do Arduino? Bom, é muito simples, pessoal. A porta digital do Arduino, ela vai operar de duas formas. Ela vai funcionar como saída ou entrada, tá? Ou seja, como output ou input, tá? Quando ela estiver trabalhando como output, né, que é a saída, o Arduino vai fornecer alguma informação para algum dispositivo externo, né? Então aqui no caso a gente vai utilizar esse comando aqui, pinMode, entre parênteses 11, que é o número da porta 11, tá? E output é que eu estou definindo que essa porta 11, que é uma porta digital, ela vai estar operando como saída, tá? E aí embaixo eu vou escrever o que eu quero que essa porta faça, tá? Se eu digitar digital write, entre parênteses 11, low, eu vou estar fazendo com que ela opera numa como low, tá? Ou seja, o Arduino vai fornecer 0 volts para essa porta, tá? Eu também posso definir, colocando na linha de baixo da programação, por exemplo, essa mesma porta como height, tá? Então, se eu definir ela como height, nível lógico height, o meu Arduino vai fornecer 5 volts, tá? Ou seja, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso? Que essa porta digital 11, se eu definir ela como pin mode aqui 11 output, né, como saída, se eu consigo através dessa função digital write, se eu escrever low, se ele me fornece 0 volts, se eu digito high, ele me fornece 5 volts, que eu estou querendo dizer que eu consigo apagar ou desligar LEDs, certo? Então, se eu utilizar essa lógica de programação aqui, eu consigo fazer um pisca-pisca de LED, certo? Ó, digital write, se eu ligar um LED nessa porta 11, olha só, se eu falar low, se eu utilizar essa função e utilizar ela como low, eu desligo o LED, tá? Delay eu vou esperar um certo tempo em milissegundos, tá? Então aqui 1000 milissegundos equivale a 1 segundo, é um tempo de espera, tá? O programa vai esperar, vai fazer uma pausa de 1 segundo e logo em seguida ele vai executar essa próxima função, que é o height, né? Que aí vai acender o LED logo em seguida, espera mais 1 segundo e continua num loop infinito, de um pisca-pisca, tá? Então tem esses dois níveis, né? O low, que vai me fornecer 0 volts, e o height,
que vai me fornecer 5 volts, tá? A gente vai digitar e definir da forma com que a gente quer que o LED esteja, tá? O LED ligado nas portas digitais. Se eu digitar low, o LED vai ficar desligado, tá? Que vai fornecer 0 volts. Se eu digitar high, o LED vai acender, porque o Arduino vai fornecer 5 volts para ele, tá? E o outro tipo de utilização da porta digital é como saída, né? Como entrada, né? Como input, né? Então, para definir aquela porta, a mesma porta 11 como entrada, é a mesma coisa, né? Só que no lugar de output eu coloco input, tá? E aí, uma vez que eu digitei spin mode input 11, input, eu defini aquela porta como entrada, tá, pessoal? Aí agora, em vez de eu vou fazer o digital read aqui 11 para mim ler o que está sendo fornecido para essa porta, tá? Quando essa porta está operando no modo input, pessoal, essa variável aqui, val, que eu chamei de val, ela pode me retornar apenas 2 valores, tá? Porque essa aqui, como é uma porta digital, ela vai me retornar ou 0 ou 1, tá? Então, só um exemplozinho aqui de como utilizar a porta digital no modo input de entrada é utilizando um sensorzinho infravermelho. Esse sensor infravermelho aqui, ele vai retornar 0 caso não tenha objeto nenhum aqui na frente dele, tá? Então ele retorna um valor, a variável 0, tá? E se eu colocar um objeto, se o animal entrar aqui na frente do sensor, ele vai retornar 1, tá? Então ele fica lendo o tempo todo se existe algum objeto aqui na frente do sensor. Se tiver objeto, ele retorna a variável 1, e se não tiver, ele retorna a variável 0, tá bom, pessoal? Então, esse é um modo de utilizar a porta digital, tá? Como input, tá? Como entrada, beleza? Essa aqui a gente não vai utilizar por enquanto, tá? A gente vai utilizar só o output, porque a gente vai fazer um semáforo, tá? O semáforo que a gente vai fazer é um semáforo simples de 2 vias, tá? Então tem essa via nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, essa outra via aqui de baixo para cima, tá? Para que os carros não batam, né? Não colidam nessa cruzamento de 2 vias, a gente vai fazer o que? Colocar um semáforo aqui para esses carros aqui e o seu outro semáforo para esses outros carros aqui, então subindo, tá? A única função, então, tipo, a gente vai utilizar somente as portas digitais do Arduino, tá? No modo output, tá? Então, como saída. E aí a gente vai fazer uma alternância daqueles digital write, low e high para poder piscar os LEDs, tá, pessoal? Então aqui só para a gente tentar fazer uma lógica de programação, né? O que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, a gente tem que definir, né? Uma via está fechada, no caso aqui eu defini como sendo essa via aqui de baixo para cima, o LED vermelho aqui está aceso, né? Então está fechado, eles têm que ficar parados, enquanto que o outro LED verde da outra via está ligado, né? Ou seja, a via está liberada, os carros estão passando. O próximo passo é o que, pessoal? Bom, o verde, para ir para o vermelho, ele tem que dar um alerta para os carros, né? Então, o próximo passo é ligar o amarelo, tá? O vermelho do outro tem que continuar aceso, não pode ir para o verde, tá? Que senão vai acontecer uma colisão. Esse amarelo aqui é para alertar os carros de que o sinal está para fechar, tá? E aí, o próximo passo é o que? Agora sim, do amarelo vai para o vermelho, e o vermelho aqui apaga e vai acender o verde, liberando essa outra via, tá? Então, simples assim, pessoal. Essa aqui é a lógica de programação que a gente vai utilizar, tá? Basta a gente utilizar esses digital write, tá? Utilizando low e high para acender e apagar os LEDs, e os delays entre os intervalos que a gente quer, que as lâmpadas vermelha, verde e amarelo ficam acesas ou desligadas, tá? A gente vai fazer isso junto, tá? Eu vou explicar para vocês. Eu não vou fazer com o Arduino real aqui, tá? Porque senão ficaria difícil de ficar filmando e focando ao mesmo tempo. Eu vou fazer isso utilizando o Arduino na plataforma Tinkercad online, tá?
que é exatamente a mesma coisa, tá, pessoal? De um Arduino que vocês irão utilizar aqui aí em sala de aula, tá? O Arduino é um simulador, tá? O Tinkercad é um simulador. Então eu tenho aqui a placa protoboard, tá? Eu consigo colocar fios, igual vocês estão vendo aqui, ó, tá? Esses fios são os fiozinhos condutores, tá? Eu tenho essa placa protoboard que ela é menorzinha, tá? Do que vocês irão utilizar, mas ela funciona do mesmo jeito. Então o que vocês vão precisar? Que a gente vai precisar, né? Eu vou colocar aqui, ó, vou precisar de 3 LEDs para uma via, tá? E mais 3 LEDs para outra via, tá? Os LEDs que a gente vai deixar para vocês aí já são vermelho, amarelo e verde, tá? Vermelho, amarelo e verde. Pessoal, lembre-se que os LEDs têm a perninha negativa e a perninha positiva, tá? Como o Arduino, as portas digitais fornecem 5 volts, pessoal, 5 volts queima o Arduino, queima os LEDs, tá? Os LEDs operam em torno de 3 volts. Então a gente precisa de um resistor, tá? A gente vai fornecer o resistor também. O resistor, a gente vai fornecer 2 resistores por grupo, tá? Vocês podem utilizar um resistor para cada conjunto de semáforo, tá? Esse resistor vai ser resistor de 220 ohms, tá bom? 220 ohms é um resistor da cor vermelho, vermelho e marrom, tá? E aí vamos fazer as conexões. As perninhas negativas dos LEDs, elas vão ir todas lá. Essa é negativa, essa é negativa, essa também é negativa. Olha só, pessoal, essa linha aqui é em comum, tá? Todas elas estão em comum. Eu liguei todas as perninhas negativas dos LEDs, dos 3 LEDs desse semáforo aqui, nesse resistor aqui, tá? A outra parte aqui do outro lado, né, da outra perninha do resistor, eu vou ligar no ground do Arduino, tá? Aqui vocês vão ver que o Arduino tem vários grounds, tá? Tem um ground aqui, ó, em cima, junto com as portas digitais, tá? Não precisa ser esse aqui, todos os grounds são iguais, tá? Tem mais 2 grounds ali embaixo, tá bom? E o outro ground, pessoal, eu vou conectar, será o outro proveniente do outro resistor, tá? Aliás, eu vou apagar isso aqui, eu posso fazer isso aqui, ó, pessoal. O ground é tudo igual, tá? Eu venho daqui e conecto aqui, tá? Ou seja, este resistor está conectado aqui, que por sua vez vai estar conectado com as perninhas negativas de cada LED, tá? Ou seja, pessoal, as perninhas negativas desses 3 LEDs estão conectados nesse resistor, tá? Aqui tá errado, tem um erro aqui, pessoal. Senão não passa pelo resistor, né? Então eu estou conectando o ground proveniente do Arduino nas perninhas dos resistores, tá? Tanto desse aqui quanto esse outro aqui, antes de passar pelos LEDs, tá? Agora os LEDs eu vou ter que conectar nas portas digitais do Arduino, tá? Eu vou conectar o vermelho na 13, tá? O amarelo na 12, o verde na 11, tá? O vermelho do outro semáforo no 7, o amarelo do outro semáforo no 6, o verde do outro semáforo no 5, tá, pessoal? Bom, tá feito minhas conexões. As conexões são essas, tá, pessoal? Depois a gente pode mudar de cor aqui para não confundir as coisas, tá? O que é ground eu posso deixar em preto, tá? Então olha só, tudo que vem do ground está indo lá pro resistor, tá? Esses fios aqui também
está indo para a perninha negativa dos meus LEDs, eu posso deixar elas todas em preto, tá? Aí em relação às cores, vocês não precisam preocupar, podem utilizar fio da cor que vocês quiserem, tá? Aqui é só para facilitar a nossa vida, não confundir tanto, tá? O fio amarelo para o LED amarelo, fio vermelho para o LED vermelho, tá? Só para facilitar vocês enxergarem também, tá? Fio amarelo para o LED amarelo, fio verde para o LED verde, fio vermelho para o LED vermelho, tá? Então, olha só, vamos tentar entender. As portas digitais, por exemplo, nesse caso aqui, pessoal, a porta digital 13 vai fornecer 5 volts positivo na perninha positiva do LED vermelho, tá? Que a perninha, por sua vez, a perninha negativa está ligado no negativo, que é o ground, que está ligado no resistor, que está ligado no ground do Arduino, tá? Todos os outros LEDs a mesma coisa, né? O LED amarelo está ligado na porta 12, o LED verde na porta 11, tá? Isso é desse semáforo aqui. O outro semáforo, o LED vermelho, está ligado na 7, o LED amarelo na 6 e o LED verde na porta 5, tá? E a perninha negativa dos três, todas elas estão ligadas nesse resistor, tá? Que está ligado por sua vez na porta ground do Arduino, tá, pessoal? O cabo USB do Arduino está desligado. Eu vou iniciar a simulação aqui. Ele vai conectar a porta USB, tá? Ele não começou a porta, não fez a conexão porque tem alguma coisa errada no código, tá? Então, olha só, quando eu clico aqui, eu vou abrir o meu IDE, tá, pessoal? Aquela mesma janelinha da IDE que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Então, olha só, primeiramente, pessoal, isso aqui é um comentário, tá? Não preciso disso aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que declarar as variáveis, tá? A gente vai declarar as variáveis dessa forma aqui, ó. São variáveis inteiras, são as portas, tá? Int. Então, LED vermelho 1. Eu vou chamar esse semáforo aqui, pessoal, de semáforo 1, esse semáforo aqui de semáforo 2, tá? Então, LED vermelho 1 está na porta de número 13, tá? Eu vou copiar e colar para ficar mais fácil, tá? LED agora amarelo 1 está na porta 12, tá? E o LED verde 1 está na porta 11, tá? Agora vamos para o semáforo 2, tá? Copiar e colar aqui 3 vezes para facilitar a minha vida. LED vermelho 2, LED vermelho 2, que é esse aqui, ele tá na porta 7, tá? Tá na porta 7. Agora o LED amarelo 2, ele tá na porta 6. E agora o LED verde 2, ele tá na porta 5, certo, pessoal? Aí agora, pessoal, aqui dentro do void setup, tá? O que a gente tem dentro desse void setup? A gente tem as definições, se a gente quer utilizar as portas do meu Arduino como input ou como output, tá? Tava faltando uma chaves aqui, fechando chaves, talvez por isso estava dando erro, tá? Na hora de conectar aqui, iniciar a simulação. Na hora que eu clicar aqui, ele conectou lá o cabo USB, tá? Tá acendendo aqui somente esse LED vermelho aqui. Vou parar a simulação e vou voltar ao código, porque o código não está completo, né? Então, a primeira coisa que a gente fez, que vocês terão que fazer, é isso aqui. Definir como inteiro, tá? Lá no início do programa, igual tá aqui, tá? Antes desse void setup e antes do void loop, lá no início, tá? Aqui, pessoal, como é C++, não importa indentação,
tá? Vocês estão acostumados com Python, né? Python tem uns espaços certinho, né? Tem tab, espaço, tem que deixar tudo certinho, bonitinho. Aqui no C não tem nada a ver, tá? Pode deixar sem espaço, com espaço do jeito que vocês quiserem, tá? O importante no C é o loop, tá? Tem que estar em abre o chaves e fecha chaves, tem que estar dentro do abre e fecha chaves, tá? Importante no C++ é isso, e tem que ter o ponto e vírgula, tá? Uma vez definido então, pessoal, todos os portas digitais ligado a cada um dos LEDs, a gente vai para a definição da porta digital de cada um deles, tá? Então isso aqui, ó, pin mode, ele vai associar LED vermelho, tá? Quando eu digitar LED vermelho aqui, pessoal, ele vai estar pegando o número 13, ou seja, está associando a porta 13 output, tá? Então vou estar trabalhando a porta 13 como uma porta de saída, tá? Assim, pessoal, vou fazer para todas as outras, tá? Então o LED amarelo 1 também é output, tá? E o LED verde 1 também é output, tá? E a mesma coisa vai ser pro LED vermelho 2, amarelo 2 e verde 2, tá? Todas as portas digitais que a gente vai estar utilizando, a 5, a 6, a 7, a 11, a 12, a 13, irão trabalhar como saída, tá? Como output, como eu expliquei nos slides, tá? E agora, dentro desse void loop aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? É aqui que a gente vai escrever aquela função que eu mostrei para vocês, o digital write, né? Qual a porta digital que a gente vai atribuir os valores height ou low, tá? Height eu acendo o LED e low eu apago ele, tá? Então vamos começar, pessoal, com essa lógica. Ó, digital write, LED vermelho 1, esse aqui. Height, eu vou acender ele, tá? Você concorda comigo que na hora quando eu acendi esse, o verde do outro tem que estar aceso também? Então vou voltar lá no código. Então o LED vermelho 1 está aceso e o verde 2, que é esse aqui, está aceso, tá? Aí eu dou um tempo, tá? Eu vou deixar 2 segundos aqui. E aí, logo em seguida, eu vou copiar e colando aqui, tá? Logo em seguida, o que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa, pessoal, o LED vermelho vai ter que apagar, tá? Eu apago o LED vermelho. Por que eu apago o LED vermelho, pessoal? Porque lembra que não, na realidade é o contrário, né? Eu tenho que apagar o verde. Verde 1 apaga, ó, o verde 2 apaga. Por que eu tenho que apagar o LED verde, pessoal? Porque eu tenho que acender o amarelo para alertar de que já está fechando o semáforo, certo? Então, logo após eu apagar o LED verde, eu acendo o amarelo 2, tá? Daí eu dou mais uma pausa, um delay aqui, copiar e colar também, tá? Copio e colo uma pausa. E aí, depois de eu deixar o LED amarelo aceso, aí sim, o que eu vou ter que fazer? Agora, copiar e colar. Agora, quem está aceso ainda? O vermelho está aceso, né? Então, o vermelho que está aceso, eu vou apagar ele, certo? E agora, o verde eu já tinha apagado ele, só restou o amarelo. O amarelo, eu vou apagar ele também, né? Apaguei eles, pessoal. Não posso dar delay nenhum, né? Eu não posso esperar nada, senão vai ficar semáforos desligados dos dois lados, não tem sentido nenhum. Tá? Agora eu vou ter que acender alguma coisa, né? Que essa outra coisa que eu vou ter que acender, eu vou ter que acender agora o vermelho 2, né? Que é o do outro semáforo, e o verde 1, que é o do outro semáforo, certo? E aí eu deixo mais um pause.
Deixo mais uma pausa, certo? E aí continua tudo de novo, pessoal. Olha só, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que o verde 1 que está ligado agora, eu vou ter que apagar ele, tá? E vou ter que acender o amarelo 1 para alertar para os carros de que aquele semáforo está para fechar, tá? E aí eu vou ter que dar um outro delay, certo? Um outro delay. E eu acho que copiei uma coisa a mais aqui. Então, acendi o LED verde de novo aqui, não deveria ter aceso ele, né? Deixa um outro delay aqui, e agora que eu tenho que fazer, ele tem que voltar lá para o início, né? 1, 2, 3, 4 delays eu tenho. Vamos ver se está funcionando, pessoal, até agora. Então, eu vou iniciar a simulação, se não tiver erro nenhum, tá? Às vezes, tomem cuidado, que às vezes se digita letra em maiúsculo ou minúsculo, às vezes falta algum caractere, aí ele vai dar erro, tá? Tem que estar tudo escrito direitinho, senão vai dar erro. Então vamos conferir que está certo, pessoal. Essa atividade, vocês não vão precisar de formulário nenhum, tá? Eu vou passar de bancada em bancada analisando se o semáforo de cada bancada está correto ou não, tá, pessoal? Então, olha só, aqui tá uma bagunça danada, não está funcionando corretamente, olha só, luzes ligadas, LEDs simultâneos ligados em ambos os lados, tá? Ou seja, não está certo. Vamos analisar o que tá errado aqui. Começar do início então, aqui ó, LED vermelho acendeu, o verde acendeu. Uma vez que eu apaguei esse verde 2 aqui, eu acendi o amarelo do mesmo lado, tá? E aí eu espero 2 segundos, o que eu faço? Eu venho com o vermelho que estava ligado, apago ele, o amarelo que estava ligado, eu apago ele, daí todos desligados eu ligo o vermelho, o outro, que é o 2, e o verde, o outro, que é o 1, tá? Até aí tá ok. Aqui eu desligo o verde 1, né, que é o que estava ligado, e ligo o amarelo 1, né, para alertar. Faltou desligar por isso está dando uma bagunça aqui, esse vermelho 2 aqui, né? Então aqui, depois desse delay aqui, o que estava ligado, que é esse vermelho aqui, porque senão vai continuar ligado, aí vai virar uma bagunça, eu tenho que desligar ele. Low, certo? E eu tenho que desligar esse amarelo aqui também, senão ele vai continuar ligado e vai virar a bagunça que tá virando, né? Então esse amarelo aqui também, para voltar o loop, pessoal, lembra que isso aqui é um loop, ó, ele vai terminar esse loop aqui, ó, quando ele chegar aqui no programa, ele vai voltar aqui para o início, tá? Então ele ficar fazendo esse loop aqui de maneira infinita, tá? Vai ficar fazendo isso aqui de maneira indefinida. Então agora acho que está certo, ó, apaguei o vermelho, que é o que estava ligado, e o amarelo. Vamos ver se está certo. Vou iniciar a simulação aqui. Conectou, ó, vermelho de um lado ligado, verde do outro, sinalizou que vai inverter, fechou de um lado, abriu do outro, aqui sinalizou que vai fechar, aqui vai fechar. Beleza, pessoal. Eu acho que é isso, ó, deu certinho. Tá rapidinho, depois se vocês quiserem podem aumentar o tempo, tá? Vou parar aqui e aumentar só para vocês enxergarem, em vez de 2 segundos, vou deixar 5 segundos, tá? 5 segundos. A lógica de programação, então, pessoal, é essa aqui, tá? Ó, são 1, 2, 3, 4 pausas, tá? Acendendo e ligando os LEDs conforme eu já descrevi aqui e tá explicado, tá? Vou iniciar a simulação agora com 5 segundos só para vocês verem, ó. Verde ligado de um lado, vermelho ligado da outra via. Esse amarelo vai ter que ligar para alertar que os carros têm que parar, vai ligar o vermelho aqui e simultaneamente a outra via o verde vai ligar, tá? E agora acontece a mesma coisa do outro lado. O amarelo para alertar que vai fechar, vai ligar o vermelho e imediatamente o verde do outro vai ligar. Beleza, pessoal? Então é isso que vocês vão ter que fazer em sala de aula, tá? Já deixei a dica aí para vocês.
Assim que vocês chegarem, a gente vai já distribuir os Arduinos, tá? Eu já pedi para que vocês levem instalado levem o laptop, tá? Não esqueça pelo menos um integrante do grupo de levar o laptop, tá? Para poder conectar o Arduino e fazer a programação. Se possível, pessoal, o laptop já levem com esse IDE instalado, tá? Para que vocês possam transcrever, tá? Basta transcrever, pessoal, isso aqui que eu deixei para vocês aqui, e aí vai funcionar numa boa, tá? Conectando os LEDs nas portas direitinho, como eu expliquei para vocês aqui, tá? Vocês vão ver que é só enviar e vai funcionar tranquilamente, beleza, pessoal? Então, um abraço a todos e até a nossa aula.